Bom, boa tarde a todos. É um prazer recebê-los em nome do nosso presidente Alfredo Breitkopf, toda a diretoria da FenaBrave 5Div de Santa Catarina. Enquanto eu faço essa introdução, a Flávia aqui e a Dark estão liberando o acesso ao pessoal que está chegando na reunião, mas gostaríamos sempre de manter a pontualidade que conseguimos nos nossos eventos aí nos últimos anos. Eu estou bastante curioso e bastante ansioso por esse evento de hoje. Ele é de extrema importância para o dia a dia das concessionárias, para a segurança, para a saúde dos trabalhadores e para a economia financeira das concessionárias. Este assunto eu vinha lembrando junto com o Marcos, da Ambientec, uma empresa com quem a FenaBrave tem parceria há 13 anos. Iniciamos nosso primeiro trabalho em 2008, fazendo um diagnóstico da situação de cada empresa em todo o estado de Santa Catarina, e mantemos essa parceria, como eu falei, há 13 anos, bastante interessante e sempre com muitas informações, muita troca de experiências. Eu lembro de algumas empresas ao redor de todo o estado que já são parceiros deste trabalho e já usufruíram desse serviço da Ambientec de nos trazer informações a respeito desses assuntos. Me lembro aqui agora da Breitkopf, o grupo de Cave, o grupo Liberté, Toyoville, Tarpan, o grupo Cordial lá de Concórdia, e hoje de várias outras cidades, a Estrada Motos, enfim, e vários outros, né, que ao longo desse tempo já usufruíram dessa parceria firmada pela FenaBrave e 5Div Santa Catarina, junto com a Ambientec. E esse assunto insalubridade é um assunto que nós começamos a parceria justamente tratando desse assunto insalubridade em todos os eventos, nos 12 congressos estaduais que a FenaBrave realizou, nos eventos regionais por todo o estado. Em todos eles, a Ambientec sempre esteve junto, participando, batendo papo, trazendo informações importantes sobre esse assunto. E, recentemente, e em função de alterações que em seguida vocês vão ver que iniciam junto ao E-Social a partir de janeiro desse ano, fatos muito importantes vão estar acontecendo e a gente precisa tomar conhecimento e tomar providências a respeito. Então, eu queria agradecer aqui a Thaíse, que vai ser hoje a nossa apresentadora desse processo. Ela é engenheira de segurança do trabalho. Social do Serginho. Estou falando bem? Agora sim. Especialista nesse assunto. E logo a gente vai chamá-la aí para poder compartilhar o conhecimento dela com todos nós. Eu gostaria de solicitar que todos mantivessem o microfone fechado para que a gente pudesse, né, ter um bom andamento dos trabalhos. E, ao final, a gente vai liberar para perguntas. Vocês podem fazer essa pergunta via chat ou erguendo a mão também, né, aquela mãozinha que tem na tela de vocês, para pedir a palavra, e eu, no final, eu faço a coordenação e vou liberando a palavra para quem quiser fazer uma pergunta, alguma colocação verbalmente. Ou, se também quiserem fazer alguma pergunta via chat, a gente repassa aos palestrantes, a Thaís e ao Marcos, para que eles possam também responder a todos aí as suas dúvidas. Então, eu gostaria, mais uma vez, então, de agradecer a todos os presentes. Já estamos com mais de 90 pessoas na sala. E pedir, então, apresentar para vocês o Marcos, se me permite chamar de figurinha carimbada, porque creio que quase todos vocês já conhecem o Marcos desses 13 anos, que ele vai fazer a introdução do assunto e comentar algumas coisas com vocês. Bom evento a todos. Valeu. Boa tarde a todos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade pela FenaBrave, 5Div Santa Catarina, o presidente Alfredo, toda a diretoria, em especial a André, a Flávia, a Dark, pela organização desse evento. Acho que esse é o primeiro online, né, dentro desses 13 anos, né? E esse tema insalubridade a gente vem tratando realmente há 13 anos. E até o André brinca nas palestras, né? Lá vem o chato da Ambientec, né? Eu digo para ele que eu sou um chato bonzinho, porque o que a gente está trazendo de assunto é muito importante para as empresas. Então, como eu falei, fazem 13 anos que nós estamos conversando sobre insalubridade, pregando sobre esse assunto de insalubridade. Algumas das empresas fizeram a lição de casa, estão numa boa. Outras ainda não fizeram essa lição de casa
e esse assunto precisa tomar uma tomada de decisão muito urgente com relação ao que está vindo com o advento do E-Social. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a insalubridade trabalhista, a insalubridade previdenciária e como fazer o controle dessa insalubridade para evitar problemas futuros para a empresa. Então, esse evento hoje vai ser comandado pela engenheira Thaís, e ela vai esclarecer para vocês hoje, de uma forma bem simples e objetiva, o porquê de investir numa gestão eficaz de segurança e saúde no trabalho. Então, foi como o André falou, a gente já tem alguns cases de sucessos no segmento, principalmente no controle da insalubridade, dentro do programa Insalubridade Zero, e o que a gente espera é que vocês saiam daqui hoje com essa lição de casa. O Marcos já falou muito, faz mais de 3 anos que a gente vem batendo nessa tecla. Vamos controlar a insalubridade. Agora vocês vão entender tudo aquilo que a gente falou no passado, o quanto é estratégico e fundamental para as concessionárias tomarem a decisão de realmente fazerem o controle da insalubridade. Ok? Eu não vou falar mais, vou deixar a palavra com a Thaís e ela vai conduzir daqui para frente. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, ou pelo chat, aciona a mãozinha, manda um e-mail, que depois a gente entra em contato. Obrigado a todos, estou vendo que tem uma presença bem significativa aqui do pessoal, vai ser um evento bem bacana. Boa sorte a todos. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. E vamos dar início à nossa conversa, né? Vou compartilhar minha tela. Eu não enxergo mais vocês. Por favor, me dá um ok se estão vendo. Perfeito, Thaís, já está na tela de todo mundo. Então, tá bom. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre gestão de saúde e segurança do trabalho e como ela pode ser uma ferramenta de economia para as concessionárias. Então, é uma realização da FenaBrave, 5DIV Santa Catarina e da Ambientec. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a famigerada insalubridade, que já foi bastante comentada, e a nocividade, que é o equivalente da insalubridade, mas para a legislação previdenciária. E qual o impacto desses conceitos para as concessionárias? Então, a gente vai apresentar o programa 5DIV SC Legal. Então, vamos lá. Insalubridade, por definição, é você colocar um trabalhador de forma desprotegida a um ambiente que causa prejuízos à sua saúde e seu bem-estar. A nocividade tem a mesma definição, do ponto de vista de definição, de conceito, é igual, mas esses dois temas, eles têm algumas particularidades. A insalubridade, o base de custo dela é o salário mínimo. Então, quando você expõe um colaborador a um ambiente insalubre, você paga 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo como adicional de insalubridade. Já quando a gente fala em nocividade, a insalubridade previdenciária, esse valor ele é sobre a folha, sobre o salário nominal. E quando você caracteriza como nocivo essa pessoa, esse trabalhador, ele apresenta o direito de se aposentar antes, ele caracteriza o direito à aposentadoria especial. Então, o que o INSS entende? Se você está colocando o seu trabalhador a uma situação descontrolada que gera prejuízos à saúde dele, você vai ter o dever de pagar um valor a mais, um adicional, a gente chama de adicional de RAT, não adicional, para financiar essa aposentadoria especial. O instrumento regulador da insalubridade trabalhista é a NR15 e da nocividade previdenciária, a insalubridade previdenciária, é o decreto 3.048 de 99. Então, a gente vê que não tem novidade legal. O decreto que trata sobre a nocividade previdenciária é de 1999, não tem nenhuma novidade, né? Qual que é a outra diferença entre os dois conceitos? A insalubridade, quem recebe é o trabalhador.
Quem recebe a nocividade é o INSS. O documento que é específico para laudar quem tem o direito à insalubridade é o laudo de insalubridade, e quem tem o direito de aposentadoria especial, então está exposto a esse ambiente nocivo e tem esse adicional, é o LTCAT. Então, vamos lá. Então, a gente tem diferentes situações. A gente pode ter a situação onde não tem controle nenhum, não tem fornecimento de EPI, não tem controle por EPC, não tem capacitação, não tem nada. Então, nesse cenário, tanto a insalubridade como a nocividade são devidas. A insalubridade no valor de 40%, que é o caso da maioria aqui das concessionárias pela questão do óleo, e a nocividade no valor de 6% sobre o salário nominal. Os adicionais de 8 e 12, que foram citados na legislação que fala da nocividade, é mais para mineração, não é o caso de vocês, é outro tipo. O que enquadra nas concessionárias seria 6% sobre o salário nominal. Bom, em um ambiente controlado, não há um custo adicional, porque não há nem a caracterização da insalubridade, nem da nocividade, o valor é zero. O que a gente encontra em muitas concessionárias, em muitas empresas de modo geral, de diversos segmentos, mas especialmente em concessionárias, é que pagam a insalubridade para garantir que não vai ter nenhuma demanda trabalhista, porque daí o funcionário, ele recebe o dele, ele não vai fazer nenhuma solicitação, vai que você encontre algum problema na gestão da insalubridade, alguns meses que falhou o fornecimento de EPI, ou falhou o registro, ou a capacitação não foi feita. Então, eu acho melhor pagar a insalubridade, mas não se atentam ao pagamento da nocividade. Isso aqui é comum, acho que é 90% das empresas que pagam a insalubridade não recolhem a nocividade. Esse 6% sobre a folha, né? Então, para a gente entender, deixar mais tangível, a gente fez aqui uma situação hipotética. A gente coloca aqui, por exemplo, a situação de um auxiliar de mecânico 1, que ele está exposto a uma situação de insalubridade em grau máximo, e também uma situação de nocividade que o proporcionaria a aposentadoria em 25 anos. Então, o que corresponde ao adicional de financiamento de aposentadoria especial, GFIP, em 6%. E o salário nominal desse colaborador, 1.897, só para fins de a gente fazer algumas simulações e ter maior tangibilidade de quais são os valores que a gente está falando, né? Então, assim, para um mês, um colaborador dá R$ 126. Para um ano, dá R$ 1.500. Agora, se não for um colaborador, se forem 10, então, mensalmente, você já tem um custo de R$ 1.264. Em um ano, 15 mil. Isso só falando nesses 6% do financiamento para aposentadoria especial. Então, ao longo de 5 anos, você tem um passivo de R$ 75 mil. Então, agora vamos falar da situação onde tanto a insalubridade é paga de forma indevida, como a nocividade teria esse valor, né? Então, no caso de adicionar os 6% de folha, mais os 40% de salário mínimo, que é a insalubridade previdenciária e trabalhista, dá um custo mensal de R$ 566 por colaborador. Em um ano, dá R$ 5.400 por colaborador. Então, se não for se forem 10 colaboradores, anual a gente tem um prejuízo de 52 mil, quase 53 mil. Se não forem 10 colaboradores, se forem 50, uma concessionária de grande porte, então aí você tem um custo, prejuízo por ter um ambiente descontrolado de R$ 264 mil por ano. Aproximadamente R$ 1.300.000 em 5 anos. É muito dinheiro. Bom, como eu comentei, legalmente não tem nenhuma alteração.
A nocividade, ela está prevista na lei desde 99, o decreto que fala sobre ela, que explica o que é nocivo frente à Previdência, é de 99. Então, o que mudou? Por que a gente está fazendo essa reunião aqui? Por que a gente está conversando sobre isso hoje? A questão do e-social, foi a instalação, a instituição do e-social. Um dos eventos que serão iniciados nos próximos meses é a condição ambiental do trabalho, agentes nocivos, né? O evento S2240. Não sei se vocês, a maioria de RH, né, dos presentes, provavelmente vocês acompanharam os primeiros debates sobre e-social, mas talvez não com tanto quanto afinco a questão de saúde e segurança. Mas, no início, a ideia do e-social era bem global, era bem abrangente, era para tratar de capacitação, de fornecimento de EPI, de também outros riscos, como ergonômico, riscos de acidentes, tudo isso era para entrar no primeiro projeto do e-social, mas foi diminuindo, e hoje a única coisa que eles querem, vamos prestar atenção aqui no nome, no evento S2240, agentes nocivos. Exclusivamente para a geração de PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Então, a gente verifica que o principal intuito do governo hoje, com o e-social, é fazer com que as pessoas, as empresas que têm colaboradores em ambientes nocivos, passem a fazer o recolhimento da GFIP. Um risco que a gente tem é que se mandar que não está controlado, é falar assim, 5 anos para trás estava? Por que você não fez esse recolhimento nos 5 anos que passou? Então, ainda tem esse risco, não só do presente momento, mas também de ações regressivas, né? Bom, aqui a gente tem o calendário dos eventos de saúde e segurança do trabalho. Eu até vi que alguém falou no chat que já entrou em novembro. Para o grupo 1, que é faturamento acima de, se eu não me engano, 76 milhões no ano de 2016, realmente já entrou, mas eu creio que a maioria das concessionárias, ou muitas delas, estejam no grupo 2, que entra a partir de 10 de janeiro, enviando essas informações de saúde e segurança do trabalho. O que a gente verifica, assim, nos muitos eventos que a gente participa, com tanto em instituições governamentais, quanto com outros colegas de saúde e segurança, são os cruzamentos que o e-social fará de forma automática, né? Então, ele vai entender assim, olha, se tem adicional de insalubridade, é porque o agente não está controlado. Não existe pagar insalubridade para o que está controlado. Esse é o entendimento trabalhista, da legislação trabalhista. Então, se tem o adicional de insalubridade, o agente não está controlado. Mas a GFIP é zero. Você tem um ambiente descontrolado, insalubre e nocivo, mas você não faz nenhum recolhimento para a Previdência. E quando essa pessoa chegar lá na idade de se aposentar, lá com seus 50 e tantos, 60 e tantos, ela vai dizer, eu trabalhei em ambiente insalubre. Será que eu não tenho direito à aposentadoria especial? E normalmente tem, porque apesar de ter algumas diferenças, tem muitos agentes que são comuns. E aí, o que essa pessoa entra, requer no INSS, muitas vezes requer judicialmente a aposentadoria especial, e aí o INSS tem esse custo de aposentar de forma precoce essa pessoa, e ele nunca foi pago por esse agente nocivo, ele nunca foi indenizado por ter essa possibilidade de aposentar antes esse trabalhador. Então, o que o e-social vai fazer? Ele vai encontrar uma inconsistência. Se o ambiente não é controlado, a GFIP não pode ser zero. Então, ou o ambiente é controlado, ou a GFIP não é zero, né? Então, assim, o que a gente encontra nas concessionárias? Os cenários possíveis são esses.
O controle incorreto não paga insalubridade, não paga nocividade, então aqui está tudo errado, né? Não pagou nada, mas também não controlou, então tem risco, tem tanto o risco da insegurança jurídica, porque as multas e indenizações são certas, e você ainda está colocando o colaborador em risco, né? Tem a situação onde não faz o controle corretamente, ou faz parcialmente, falta capacitação, a ficha tem algumas coisas, mas não tem tudo, não tem a periodicidade adequada, e paga insalubridade para evitar qualquer risco. A minha gestão, eu sei que a minha gestão não é 100%, então eu vou pagar para não ter esse risco. Isso é o que muitas empresas fazem, né? Mas a nocividade previdenciária não recolhe. Então, continua tendo um prejuízo de pagar a insalubridade e tem a insegurança jurídica e muito provavelmente a ação regressiva do INSS, né? E tem a situação, assim, que a pessoa tem um controle adequado, ela tem uma capacitação, ela tem o fornecimento e registro de EPI, ela, enfim, tem todos os controles adequados, mas resolve pagar a insalubridade por uma questão já tradicional, cultural da empresa, e a nocividade não paga. E aí tem aquela questão do E-Social, ele não entende como que você paga insalubridade e o ambiente está controlado. Para ele, se você paga insalubridade, não está controlado. São coisas que são antagônicas, né? E aí tem também a questão a situação onde tanto o controle está correto, mas a insalubridade e a nocividade são pagas. Então, isso é outra coisa que não faz sentido, porque se você tem uma gestão adequada, você não deveria fazer esse recolhimento, porque quando você diz, olha, meu ambiente é insalubre e nocivo, você também assume riscos sobre tudo que acontecer com aquelas pessoas, sobre nexo causal de doenças futuras, né? Então, o ideal é esse último cenário, que é o controle correto, não paga insalubridade e não paga nocividade. Então, aqui você tem um cenário de economia e segurança jurídica. Esse é o nosso objetivo aqui como Ambientec em parceria com o 5Div, né? Então, o que a gente vê em muitas empresas, em muitas concessionárias, isso também é uma situação que nos foi trazida pelo 5Div, que a gente trouxe uma situação hipotética, né? Então, aqui a concessionária X, ela tem 5 unidades. Ela tem a matriz dela lá em Joinville, ela tem outra unidade em Blumenau, outra em Lages, outra em Criciúma e outra em Florianópolis. Ela contratou lá uma empresa que faz LTCAD, PPRA, que está fazendo E-Social, que está virando, mas lá de Joinville, ela nunca nem pisou nas outras unidades. Ou se pisou, pisou uma vez por ano. Então, a gente, como empresa de saúde e segurança, com mais de 30 anos no mercado, a gente sabe que é impossível você ter um ambiente controlado sem estar presente, pelo menos com uma periodicidade mensal na empresa. Porque você tem equipamentos que você precisa fazer a troca com periodicidade mensal. E aí, então, sem esse controle tão próximo, sem fazer uma capacitação numa admissão, sem essa gestão eficaz, isso também não vai te resolver o problema. Você pode até não pagar a insalubridade e a nocividade, mas você está totalmente exposto em caso de ação trabalhista, porque o seu controle está inadequado. Então, pensando nessa realidade de muitas concessionárias, então a Ambientec e o 5Div criaram o programa 5Div SC Legal. Qual que é a nossa ideia aqui? A nossa ideia da Ambientec e do 5Div é sanar os passivos trabalhistas e previdenciários das concessionárias e distribuidoras de veículos em Santa Catarina. Bom, por que a Ambientec, né? A Ambientec, ela nasceu com esse intuito, com o intuito de neutralizar a insalubridade. Esse foi o cerne da Ambientec desde o início dela. E hoje ela tem mais de 30 anos de experiência. Então, junto ao 5Div, são mais de 13 anos de experiência, são diversas concessionárias que já foram atendidas, né, que foram citadas pelo André no início. Então, a gente tem uma credibilidade junto ao 5Div, porque já foi feito, já foi visto acontecer, né? Então, e qual que é o nosso diferencial como Ambientec? Nós temos hoje em Santa Catarina unidades em Joinville, Itajaí, Rio do Sul, Blumenau, Caçador, Florianópolis e Tubarão.
A gente tem também uma unidade de Francisco Beltrão, que tem capacidade de atender o oeste do estado. Então, a gente consegue, de forma descentralizada, atuar em todo o estado. Então, se a empresa tem concessionárias em vários municípios, a gente faz esse controle de uma forma padronizada, de uma forma que tem uma garantia Ambientec, uma garantia de eficácia em toda a cobertura do estado, né? Então, a gente consegue realmente proporcionar um controle de verdade. Então, não vou dizer simplesmente para você deixar de pagar e ficar totalmente exposto a uma ação judicial. A gente só faz essa recomendação quando a situação realmente está controlada, e a gente gostaria de ajudar vocês a ter certeza do controle de vocês, a ter certeza que vocês estão seguros judicialmente, né? Thaís, Thaís, um minutinho, acho que tem uma pessoa levantando a mão ali, eu não sei se ele queria fazer uma pergunta, acho que é o Ronaldo. Eu não enxergo ninguém, gente, por favor, me ajudem. Estou ajudando aqui. O Ronaldo está com o microfone desligado. Acho que saiu. Então tá bom, vou dar sequência. Valeu. Então, nosso intuito, o nosso projeto é fazer um sistema de gestão no formato PDCA, então de melhoria contínua, mas a gente tem a possibilidade de aplicar módulos, né? Então, se é uma empresa assim, eu já tenho uma empresa tradicional que faz o meu LTCAT, o meu PCMSO, o meu GR, e aí mas eu tenho segurança com a questão da gestão de insalubridade. A gente pode atender só nessa parte de gestão, de assessoramento mensal, de capacitação, de verificação, auditoria de registro, fiscalização de uso. Então, a gente pode atuar de diversas formas, né? Tanto de uma forma global, holística, como também de formas pontuais, como for a necessidade. Nossa ideia é desenhar uma solução particular para cada empresa, né? O que atende a ela. Então, a Ambientec é uma empresa com profissionais capacitados, certificados, equipamentos de pontas, todos calibradinhos, com certificação RBC. A gente tem um ótimo custo-benefício e flexibilidade de negociações. Então, para finalizar a minha conversa, eu vou deixar uma lição de casa para vocês. A gente pede para que vocês encaminhem para mim, aqui está o meu e-mail, ou para o Marcos, o extrato da folha, constando o adicional de insalubridade e de nocividade, para que a gente possa fazer o estudo de potencial de economia. Então, se vocês nos enviarem isso, a gente troca uma ideia, a gente dá um feedback para vocês e faz aí uma avaliação prévia do que é possível economizar, tá bom? Bom, desde já eu agradeço. E é isso, vamos conversar agora. Vou interromper aqui o compartilhamento. Ok, obrigado, Thaís, por essa aula que você passou de uma forma bastante simples para a gente. Eu tenho pessoas aqui que já pediram a palavra, já vou liberar para eles. Eu gostaria, só antes de liberar aqui, a Ingrid, o Ronaldo, a Solange estão pedindo a vez, lembrar de um detalhe importante. Quando nós começamos em 2008, junto com a Ambientec, a fazer palestras nos eventos pelo Estado, eu recordo que nos meses seguintes, nós tivemos muitas dúvidas das concessionárias e, basicamente, uma delas era recorrente. Que existiam situações em que era impossível elidir a insalubridade. Muitos jurídicos de várias concessionárias informaram e orientaram que tinham certos ambientes de trabalho em que você não conseguiria elidir a insalubridade e, portanto, era obrigatório esse pagamento. Fruto dessas dúvidas, nós fizemos uma consulta formal ao Ministério do Trabalho à época, temos essa consulta armazenada, encaminhamos na época para todos os concessionários, onde o próprio Ministério do Trabalho comentou textualmente que não existe nenhum ambiente que seja impossível de se elidir a insalubridade. Depende exclusivamente dos EPIs, de todos os equipamentos que forem usados. Então, ele respondeu sim,
qualquer ambiente de trabalho pode ser trabalhado e pode ser feita a elisão da insalubridade. E eu lembrei desse fato porque várias concessionárias deixaram de fazer um processo de eliminação do pagamento da insalubridade e, consequentemente, da nocividade, em função de entenderem não ser possível esse processo. Então, o próprio Ministério do Trabalho nos confirmou, através de consulta formal que fizemos, dessa possibilidade. Então, eu gostaria, pela ordem, de liberar a palavra aqui para o Ronaldo, que foi o primeiro que nos pediu a palavra. Por favor, Ronaldo. Na verdade, eu acabei conectando com o computador aqui do Ronaldo, mas eu sou a Solange, acho que tem mais uma Solange aí também. Então, assim, ó, a minha dúvida é o seguinte, quanto à insalubridade, né, ao quesito ruído, o pagamento da insalubridade, se alterar a verba para pagamento da insalubridade por literalidade, certo? E enviar isso para o E-Social como outras verbas salariais, isso vai dar alguma incidência no previdenciário ou não? Thaís, microfone. Então, a situação é a seguinte, se você for informar que você tem insalubridade, e agora quando for os seus eventos, e informar que o seu ambiente está controlado, você já vai ter uma não conformidade automática, o algoritmo já vai fazer esse cruzamento. Então, se tem insalubridade, o ambiente não pode estar descontrolado, tem que estar controlado. Então, e se está não controlado, para justificar a insalubridade, tem essa necessidade dos 6%. Uma coisa que tem acontecido muito em indústria, porque daí o número de expostos são maiores, mas as empresas elas têm recebido notificação para mandar todos os PPPs, e aí quando verificado não conformidade, ela manda multa. Tem empresas que a gente trabalha, também tem essa questão que a Solange comentou, que provavelmente a gente vai falar do ruído, que as multas são realmente milionárias. Um valor não recolhido de 500 mil, ele com multa, com juro, vem para 1.100.000, 1.200.000. Então, são valores bem expressivos que a gente tem trabalhado aí para auxiliar as empresas, né? Certo, mas só continuando ali, eu não tive, assim, a minha dúvida esclarecida. Eu posso mudar a verba para pagamento de insalubridade por literalidade? Mas aí você quer descaracterizar, colocar que não é uma insalubridade, você quer descaracterizar esse pagamento. Você não quer que ele saiba que é insalubridade. Mas não, daí você... não, ela vai ser paga como insalubridade por literalidade. A gente teve essa instrução por um profissional. Não tem insalubridade. Ela vai ser paga por literalidade, por uma opção, não por obrigação. E justamente por isso que as verbas elas vão para o social como outras verbas salariais. O que acontece, Solange? O que acontece, Solange? É que quando essa pessoa for requerer aposentadoria especial, ela traz essas folhas dela dizendo que ela estava num ambiente insalubre, tem insalubridade na folha dela. E aí ela vai requerer aposentadoria especial. Então, quando é pago insalubridade, INSS, ele exige o pagamento da nocividade, dos 6%. É isso que a gente tem visto aqui. Ok, a Ingrid está com a mão. Pode falar, Ingrid, por favor? Oi, boa tarde. Então, a minha dúvida é sobre a nocividade. Para ser sincera, eu nunca tinha ouvido falar em pagar essa porcentagem também. Eu até conversei aqui com alguns colegas meus e ninguém tinha ouvido falar. E eu gostaria de saber onde que é recolhido, em qual guia? Na DCTF, na GFIP, que não existe mais para a gente? Então, na verdade, o código da GFIP, tradicionalmente, que você faz o pagamento da nocividade. Nós somos profissionais de saúde e segurança, eu sou engenheira de segurança, não sou de RH, então eu não conheço a sua área da forma que você conhece, então eu não sei exatamente os eventos, assim,
mas a nocividade ela é prevista desde 99. Mas realmente é uma situação que as empresas elas têm pouco conhecimento sobre o assunto, elas pagam a insalubridade porque quando elas não pagam, muitas vezes não pagam e não controlam adequadamente, o empregado entra na justiça e ganha, mas a nocividade acaba passando despercebido porque não é o empregado que solicita, o INSS. E como normalmente não são uma quantidade muito grande de expostos, o INSS foca nas ações agressivas industriais e nunca foi para as concessionárias, né? Só que agora, com o E-Social, esse cruzamento é automático. É porque hoje, desde 2018, né, a gente é do primeiro grupo, desde 2018 a gente utiliza a CFIP somente para o FGTS, né? Não para o INSS. A gente usa a DCTF Web. Eu nunca vi alguma opção para a gente pagar a nocividade. Eu só vejo realmente a parte de insalubridade ali. Mas falando em pagar, eu não tenho nem noção onde pagar, como pagar. Eu vi aqui que a Solange ela colocou mais uma situação aqui nos comentários, que é a questão do ruído. Hoje, para a questão previdenciária, mesmo controlado, quem está exposto a ruído acima de 85 tem o dever do recolhimento desses 6%. Todas as empresas, foi questionado aqui se empresa do Simples paga, etc. Todas as empresas que têm colaborador em situação nociva, que lá no LTCAT fala que está nocivo ou que o controle não está adequado, como previsto no LTCAT, ela tem o dever de fazer esse recolhimento. Tem empresas de diversas formas, tem, por exemplo, a agroindústria que ela briga judicialmente porque se ela quiser pagar o adicional de financiamento de aposentadoria especial, ela não consegue, porque o encargo dela não é sobre folha, é sobre faturamento, e mesmo assim a Receita cobra. Então, são vários os meios, mas a Receita sempre quer receber, ela não abre mão. Célio, eu já te passo a palavra, eu queria só fazer um comentário sobre essa colocação da Ingrid. Justamente o motivo de nós estarmos aqui reunidos hoje, em função desse conceito da nocividade, é que como o INSS não tinha como saber, né, não era informado, a Thaís colocou isso durante a apresentação dela, não existisse cruzamento, as empresas nem sabiam disso, e só se você fosse fiscalizada que poderia, de repente, sofrer uma multa para você fazer esses recolhimentos. E isso podia passar desapercebido o resto da vida se o fiscal não batesse na tua porta. E o grande problema que nós fomos identificar é que, a partir de janeiro, e algumas empresas do Grupo A que já estão, né, desde o mês passado, vai ser automático. Então, a hora que o INSS vê que você está pagando a insalubridade e não está pagando a nocividade, ela vai pegar o mês de janeiro e vai te aplicar uma cobrança daqueles 6% que você não está pagando. Qual o nosso maior medo? É que ele não vai fazer isso só em janeiro. Ele automaticamente vai entender, se ela não fez isso em janeiro, não deve ter pago nos últimos 5 anos. E esse é o grande pepino. E por isso a gente está reunido hoje aqui para trazer esse assunto, debater e como é o teu caso, né, de falar que não conhece, várias outras pessoas não conheciam, eu também não conhecia, passei a tomar conhecimento recentemente quando, numa conversa justamente com o Marcos e com a Thaís, e resolvemos trazer esse bate-papo para a gente alertar todo mundo. Tá? E o mais interessante, tem como você evitar esse pagamento. Né? Esse que é o importante, não se importar com tudo isso, mas parar de pagar a insalubridade. E foi como o André falou, toda insalubridade é possível controle. Você pode ter um ambiente insalubre e tornar a atividade de exposição do trabalhador salubre. A única insalubridade na nossa legislação que é mal escrita é com relação a risco biológico. Médico que trabalha com doenças infecto-contagiosas. O resto, todas a gente tem condições técnicas e legais de provar se está controlado ou não. Perfeito. Ali só a sugestão realmente, principalmente para o primeiro grupo, né, que a gente não vai saber como pagar, porque a gente não... Né? Sim, mas mesmo a questão trazida aqui pela Solange sobre a questão do ruído, a gente tem outras formas de controle. A gente aplica muito nos nossos clientes os rodízios, para a gente garantir que nenhum colaborador fique com o ruído acima de 85, para que também não seja necessário fazer esse pagamento. Então, para cada caso é um caso,
a gente gostaria realmente, assim, de conversar em particular com todos que se sentirem, assim, que enxergaram que tem um problema. Então, nos chamem para conversar, a gente vai tratar cada um dos casos, verificar o que a gente consegue tecnicamente fazer para que vocês tenham um melhor resultado. Nosso intuito não é que dizer, olha, vocês vão ter que incluir 6% na folha. Vamos resolver isso para que você não pague nem os 6%, nem os 40%. Então, nosso intuito é resolver. Eu queria passar, então, agora para o Célio, lá da Motosserra. Fala, Célio. Tudo bem? Boa tarde a todos. André, não sei se a pergunta é diretamente para a Thaís, mas é o seguinte, salvo ler do engano, na convenção coletiva não trata sobre a nocividade, né? A pergunta é exatamente essa. Mesmo a convenção coletiva não tratando do assunto, seria interessante? Vai-se necessário? Célio, esses assuntos não têm nenhuma obrigatoriedade de constar de convenção coletiva, mesmo porque é lei e lei tem que ser cumprida, né? Então, a gente acrescenta nas convenções coletivas, nas 27 convenções coletivas que nós negociamos no Estado, assuntos além da legislação, né, ou por solicitação dos sindicatos empregados, ou por solicitação do Sincodiv, para melhor gerenciar o relacionamento empresa-empregado. Então, esse assunto de INSS, do pagamento de insalubridade e nocividade, ele não tem nada a ver com convenção. Poderá constar numa convenção? Sim, se as partes acharem interessante fazer alguma regulamentação, desde que não fira a legislação, né? Você não pode convencionar, na cidade tal não vai se pagar isso, né? A convenção não serve para esse tipo de coisa. Então, não tem conexão nenhuma com a legislação. E eu queria repetir e reforçar, o importante dessa nossa conversa, além de alertar essas pessoas, ou nós todos, né, ou quase uma boa parte que ainda não conhecia desse conceito, não é dizer o seguinte, olha, agora a partir de janeiro você tem que começar a pagar isso. É trazer uma solução para que você evite esse pagamento, faça essa economia. E por isso essa parceria que a gente firmou mais uma vez aí com a Ambientec, depois eu vou mandar isso num comunicado para todos vocês, né, eu estou gravando esse bate-papo e essa apresentação da Thaís, a gente vai estar comentando sobre essa parceria, porque o objetivo nosso é trazer condições para que as concessionárias, estou sendo repetitivo, mas para deixar bem claro, possam efetivamente deixar de pagar isso. E tem tecnicamente condições para fazer essa economia. Esse é o processo, tá? Obrigado, André. Eu vi aqui uma pergunta da Rosane, ela pergunta se toda insalubridade gera aposentadoria especial. Nem toda insalubridade gera aposentadoria especial, e tem aposentadoria especial que não gera insalubridade. Tem, por exemplo, questões com cancerígenos que não geram insalubridade, mas gera aposentadoria especial, e essa nocividade é a necessidade desse recolhimento. A Miriam fala aqui sobre que novidade é aplicar conforme o grau de risco da empresa. Na verdade, a nocividade ela é dada pelo LTCAT. Quem que não tem que fazer LTCAT, quem que não pode, se quiser pagar a nocividade, não pode pagar. É MEI, porque eu não posso me dar o direito de eu me aposentar antes. Então, o MEI não pode ter aposentadoria especial, não pode ter esse adicional. Mas para todos os outros tipos de empresa, isso é aplicado. Thaís, eu estava vendo aqui, a Danusa colaborou com todo mundo, eu não percebi se alguém já comentou isso, mas ela está colocando como que é feito o pagamento da nocividade, que a Ingrid estava com dúvida, né? Ela colocou aqui no chat que é através da alteração do código da CEFIP, que passa de 01 ou 00 para 04. Tá? Só uma colaboração, obrigado, Danusa, aí, por ter colocado aí no chat. Isso aí. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui da Miriam. A nocividade, deve ser nocividade, né? É aplicada conforme o grau de risco da empresa, a partir do momento que você configura a empresa, já traz nas guias os valores. Não, daí foi o que eu respondi. Na verdade, não. Okay. A nocividade é o que é previsto no LTCAT, né?
E a Gislaine coloca aqui que para gerar o pagamento de adicional de quem tem insalubridade deve estar no laudo, certo? Certo, tem que estar no laudo. Se você tem um ambiente que não é insalubre e você paga por essa opção, você tem um risco, sim, de ser questionado. De responder por todos os nexos que a pessoa tiver, porque insalubridade você assinou que eu coloco meu trabalhador em ambiente problemático, que gera doença, né? É mais ou menos isso que significa pagar a insalubridade. A Daiane aqui, eu não vi se foi respondida a Daiane aqui, deixa eu repetir aqui. Eu pago a insalubridade por conta os 40%, ok. Mesmo não tendo direito a fazer especial, corre o risco dos 6% de nocividade? É o que você estava falando, né? É isso que eu comentei. O INSS vai entender assim, olha, como que você tem um ambiente descontrolado? Você assumiu isso a hora que você bota insalubridade, né? Então, você tem esse dever de pagar o adicional de aposentadoria especial. O que a gente está aqui comentando é que não é esse nosso intuito. Nosso intuito é que seja tudo controlado, né? Perfeito. Bom, pessoal, eu acho que justamente a intenção desse nosso bate-papo é despertar essa curiosidade, esse interesse, como visto que algumas pessoas ainda não conheciam, né? Um risco muito grande para a empresa, tanto financeiro quanto de saúde do seu colaborador. E justamente essa nossa parceria com a Ambientec, para que eles possam, quem tiver dúvida, contatá-los, né? Através dos e-mails, dos telefones que foram colocados, eu vou estar disponibilizando isso, como eu falei, através de um comunicado, para que você verifique o caso específico da sua empresa e possa discutir internamente da necessidade de fazer ou não a adequação, né? Acho que o interesse é justamente esse. Hoje era despertar o interesse no assunto para que vocês possam contratar o mais rápido possível e tentar antes de janeiro, para aqueles grupos que vão começar a partir de janeiro, você poder estar com isso resolvido dentro da empresa o mais rápido possível, né? Ok. Tem mais algumas questões, não sei se a gente tem um tempinho para falar, que estão aqui no chat. Tem duas perguntas bem interessantes ali, Thaís. Sim, o Ronaldo pergunta assim, se tiver tudo controlado, se elimina a insalubridade da folha? Sim, porque ele não é um direito adquirido. Ele é na verdade, assim, você pagou por colocar o colaborador em uma situação de risco, digamos assim, né? Se você controlar, você pode suprimir. O que a gente indica, que muitas empresas fazem, é converter isso em algum outro tipo de produtividade, de benefício, né? Outros benefícios. É o que a gente... Exatamente, nós temos como premissa isso, manter a renda do trabalhador a título de um benefício. Isso, daí economiza com encargos sociais, né? E aqui a Solange pergunta se a gente poderia falar mais um pouquinho sobre o ruído. Bom, o que a gente hoje tem nas empresas que a gente trabalha? Nas situações, a gente primeiro faz realmente uma dosimetria longa, deixa o dia inteiro para verificar se, considerando tudo, se considerar todas as pausas que ele faz para ir ao banheiro, os momentos que ele vai fazer atividade menos ruidosa, se ao longo do dia realmente fica acima de 85. Em concessionárias, são poucas as vezes que a gente verifica que mesmo considerando o dia inteiro, o ruído fica acima de 85, já são poucos os casos. Mas nesses poucos casos, daí a gente adota outras medidas de controle, como, por exemplo, o rodízio. A gente tem feito em muitos casos e tem resolvido. Então, o que a gente faz? Se você deixa um colaborador 4 horas em 88 decibéis e 4 horas e 48 minutos em 79 decibéis, fica abaixo de 85, fica ok. Então, essa é uma alternativa que a gente tem adotado aí para não ter esse custo. Então, mas para mais informações, assim, depois manda um e-mail, a gente conversa, marca uma conversa e vê como que a gente pode ajudar cada caso, né? Ok, o Célio pediu de novo. Fala, Célio. Talvez o pessoal já tenha perguntado, mas eu vou perguntar novamente. Uma vez um ambiente controlado,
como fica a questão do hoje nós pagamos insalubridade ao colaborador? No ambiente controlado, eu tiro isso dele? Célio, né? Sim. Então, tecnicamente, você tem que provar se realmente esse ambiente está controlado, se o reconhecimento do risco foi feito adequadamente, se as avaliações, como a Thaís falou, para ruído foram feitas adequadamente, os químicos que eventualmente ele esteja exposto ou habitualmente foi feita uma avaliação correta. Com tudo isso, as recomendações que foram adotadas com relação a medidas de controle, a supervisão com relação ao uso de EPI, registro com relação de ISO de EPI, é como se fosse uma ISO. Se tecnicamente, legalmente, você comprovar, e principalmente pelo resultado do PCMSO, que a saúde dele está rígida, aí você tem o direito do não pagamento. Mas foi o que nós falamos. Como premissa nossa, a gente mantém a renda do trabalhador a título de um benefício, entendeu? Aquele valor que você até pode retirar esse valor, tá? Mas a gente, como premissa, a gente mantém a renda do trabalhador como um benefício, deixa de pagar os encargos, entendeu? Mas você legalmente você tem o direito de realmente retirar a insalubridade, se não for devida. Célio, essa pergunta ela é muito recorrente, várias concessionárias nos fizeram isso ao longo do tempo, e reforçando, né, o que o Marcos acabou de comentar, você não tem obrigação nenhuma, obrigatoriedade legal, você pode parar. Então, algumas empresas que eu conheço optaram por uma questão de clima organizacional, de transformar aquele valor num benefício para não ter encargos, né? Mas é uma decisão interna da empresa de querer manter esse processo para o trabalhador não ficar insatisfeito, né? E fizeram isso com trabalhadores antigos, os novos que vão entrando já não tinham, né? Não tem necessidade. Então é uma decisão muito específica e individual, tá? Porém, a obrigatória legal não existe. Ele de insalubridade controlou, pode parar de pagar. Obrigado. André, fala, eu Marcos. não sei se a Thaís voltou, porque ela acho que tinha saído do sistema, se libera para ela. Mas ela não pediu entrada novamente aqui. Deixa eu ver. Só se caiu a internet dela, alguma coisa, ela não... Deixa eu ver aqui. Realmente, ela caiu, mas ela não está conseguindo entrar de novo, porque ela não teve requisição de entrada dela novamente. Estou tentando falar com ela aqui. Uhum. Bom, pessoal, eu acho que é isso, eu não vi mais dúvidas, né? Estamos à disposição se vocês quiserem ainda. O assunto é complexo, cada situação é específica, precisa ser analisada, né, internamente. E, repito, o objetivo hoje era despertar esse interesse no assunto, colocar algumas informações pontuais para fazer com que cada um de vocês faça o trabalho de casa. A Thaís até sugeriu, quem tiver interesse de remeter algumas informações a elas, para ela poder fazer um estudo e a informação da possibilidade de economia, possibilidade de trabalho. Enfim, vamos utilizar o conhecimento técnico da Ambientec e a parceria com a FenaBrave Sincodiv para que vocês possam, em cada empresa, né, que vocês atuam, estudar a possibilidade de eliminar esse pagamento e, principalmente, eliminar o risco de uma fiscalização dos últimos 5 anos. Eu deixo, então, aqui a palavra... Eu tenho aqui o Bruno. Ô, Bruno, tudo bem? Você está por aí? O Bruno pediu a palavra. Fala, Bruno. O Bruno também é da Ambientec. Olá, André, tudo bem? Só queria dar uma participação. A gente está acompanhando há tempo também esses trabalhos, né, com as concessionárias, e principalmente agora na venda social, é importante que as concessionárias tenham atenção para quem também vai fazer esse lançamento das informações, né? O lançamento envolve uma série de parametrizações que tem que ser bem alinhadinhas para enviar essas informações para o social. O evento 2240 é muito detalhado, né? Então, cabe às concessionárias também verificarem quem está fazendo esse lançamento e alinhar bem com eles esse envio, que pode ter alguma informação divergente, né, que não esteja compatível com o laudo ou com a realidade da empresa, tá? Então, cabe também ter essa atenção. A gente está falando do laudo, mas será que o laudo está bem representado no envio para o social? Tá? Isso também é um item que tem que se observar agora, nesse momento, tá? Ok. Beleza?
Obrigado, Bruno, pela colaboração. Mais alguém teria alguma pergunta? Como eu falei, esse evento foi gravado, eu vou disponibilizar essa gravação para quem quiser rever, e se a Thaís me liberar, eu encaminho também o material aí do PowerPoint que ela usou, com algumas telas, alguns exemplos que ela citou, né? E a partir daí, vocês possam fazer as suas análises em cada situação específica. André, eu vejo que tem bastante pergunta ainda, então, como sugestão, a gente até deixou ali o último slide ali de fazer aquele extrato do que as empresas estão pagando hoje de insalubridade trabalhista e previdenciária. E, além disso, colocar esses questionamentos, mandar por e-mail, ou a gente responde por e-mail ou entra em contato para explicar melhor. Ok. Marcos, me surgiu uma ideia, vou colocar no grupo aqui para todo mundo, tá? Eu poderia fazer uma pesquisa com as concessionárias. Você, claro, ajudaria a montar essa pesquisa com itens específicos para a gente tentar reconhecer nas concessionárias de Santa Catarina em que situação cada uma está. Quem está pagando, quem não está, quem está controlado, qual é o percentual que está fazendo o recolhimento. Assim, a gente poderia ter uma visão do estado todo para poder tentar ajudar mais pessoas. O que tu acha de nós montarmos uma pesquisa estadual e colher essas informações de forma objetiva? Perfeito, perfeito. A gente já até fez um ensaio desse numa oportunidade, mas a gente pode acrescentar mais algumas perguntas aí com relação a esse, principalmente com relação à previdenciária aí, que está com bastante dúvida. Perfeito. Vamos conversar depois aí do evento para nós dois montarmos isso e fazermos uma pesquisa no estado todo aí para ver como é que está a situação. Beleza. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Se não tivermos, eu vou agradecer em nome da diretoria, do presidente Alfredo Breitkopf, a participação de todos, agradecer a Thaís, que acabou caindo, deve ter tido algum problema de conexão, ao Marcos e ao Bruno, que estão nos acompanhando, e a todos vocês aí que participaram e ajudaram nesse debate aí para entendermos melhor como podermos eliminar estes custos e estes riscos dentro das empresas. Deixo aqui meu agradecimento a todos. Valeu, obrigado a todos e aguardo daí os e-mails para a gente dar o retorno daí. Falou, obrigado. Valeu, Célio. Estou vendo aqui o Fabrício. O Geraldo Bruscato, tudo bem, Geraldo? Aqui mais de conhecido que vai aparecendo. O André. Fala, Marcos. Então, a gente combina para fazer essa pesquisa. Perfeito. Pegar aquele modelo que a gente já fez e daí eu acrescento mais algumas perguntas. Isso, perfeito. Monta para mim, por favor, acrescenta, né, a questão de nocividade. Ó, o Evandro aí, tá aí. Tudo bem, Evandro? Eu vi que o pessoal ficou com bastante dúvida com relação à insalubridade previdenciária. Sim, né? O conceito da nocividade, né? E isso tem... A própria nossa legislação, ela é muito falha com relação a isso. Dá muito pano para manga, sabe? Ela não é muito clara. Então, tem que tomar bastante cuidado, principalmente nos documentos, sabe? Então, na elaboração dos LTCATs, tem que ter bastante cuidado com relação a isso. Perfeito. Prepare, então, para mim, por favor, essas perguntas, para a gente tentar identificar, através delas, a situação de cada concessionária e para que eles possam, a partir disso, de um levantamento do Estado, a gente possa ajudar mais o pessoal aí. André. Fala, Evandro. Tudo certo? Tudo certinho. Parabéns por mais aí, cara. esse evento aí. Tá? Mais uma vez, a associação trazendo um tema importante para a gente. E sempre um prazer te ver. Só queria te deixar um abraço, você sabe do carinho que tem, carinho e admiração que tem por tua pessoa. Legal, obrigado pela participação, Evandro. Um abração. Valeu, um forte abraço a todos.